Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Seja bem-vindo a mais um Metanoia Racional, seu podcast tradicional sobre razão cristã. Bom, seja bem-vindo a esse nosso especial de Natal. Tem eu, Matheus Lima Mota. E eu, Maurício Taitz. E a gente aqui quer compartilhar com você um pouco sobre essa história de Natal, que é o nascimento, a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, aquele que foi prometido pelo Deus Eterno, Pai, de que viria e pisaria na cabeça de serpente, nos resgataria, pagaria a nossa dívida de pecado com a justiça de Deus. Ele nasceu entre os animais, nasceu de uma virgem, por concepção do Espírito Santo, de todas as formas como havia sido prometido e profetizado no Antigo Testamento. E é isso que nós queremos falar com você nesse podcast. Então fica aqui com a gente que temos muito que falar sobre esse assunto. Bom, a gente tem no episódio de Natal do ano passado o porquê comemorar o Natal. Então lá a gente vai falar sobre a importância do Natal, o significado dele para nós como cristãos, né? E hoje a gente quer compartilhar, né, nesse Natal de 2021, a gente quer compartilhar um pouco sobre o Jesus que a gente comemora no Natal. Muitas pessoas elas acabam esquecendo de Jesus na época, muitos tentam apagar o Jesus dessa época, tanto que a gente vê muito mais elementos sobre o Papai Noel, sobre muitas outras coisas que foram sendo criadas durante a história, do que propriamente aquilo que remete a Jesus Cristo, remete ao nascimento do Messias. Mas é ele o motivo do Natal, então é ele o natalício, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Pedir que Maurício comece lá em João capítulo 1, versículo 14. Pode ir falando aí, Maurício. Vou ler aqui o João verso 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, repleto de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do unigênito do Pai. Então o Natal, na verdade, ele representa bem o sentido do Natal, ao qual a gente prega na igreja e o que a gente vem trazer aqui hoje. Conforme o Matheus estava falando, hoje a gente vê que, de certa forma, o Natal ele vem convergido para Papai Noel, às vezes vem convergido para outros símbolos de Natal, conforme a Páscoa tem o significado ali, para a gente cristão tem o significado da morte de Cristo, mas também colocaram entre a Páscoa, o coelhinho da Páscoa, a gente tem a representação do Papai Noel. Para nós cristãos, nós sabemos que, na verdade, não é esse o sentido da Páscoa, não é o Papai Noel, não é o velhinho que traz presente para as crianças, não é esse o verdadeiro sentido. O verdadeiro sentido do Natal é que Deus deixa e vem habitar no meio de nós. Ele veio morar com a gente aqui. E esse versículo de João 1,14, ele traz de forma mais espiritual aquilo que Mateus e Lucas nos traz o fato histórico do nascimento de Cristo. João nos traz mais uma visão espiritual. O Verbo, que é a palavra, o haja de Deus, vem habitar com a gente. Deus deixa ele sua glória e nasce aqui para nós. Então, conforme a gente disse até no podcast do ano passado, não é no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, a gente não pode afirmar que mas há fontes que nos remete para o mês de outubro ou setembro e outubro, baseado entre o nascimento de João Batista, a época que João Batista havia nascido, e a mãe de João Batista havia ficado grávida. Se a gente for ler toda a história de João Batista, a gente vai ver que uns relatos onde, quando Jesus anuncia
a mãe de João Batista, quando anuncia o pai de João Batista, que ela estava grávida ali, ele anuncia, e no período de gravidez, quando ele anunciou, ele estava num determinado mês. Ali vai falar que ele estava cumprindo um turno específico, e aquele turno específico ele representa um período de 15 dias. Claro que o mês, no nosso calendário, começa em janeiro, e no calendário judaico, ele começa, acho que é em março, mais ou menos. Só que quando você vai parar e observar, exatamente, João Batista nasceu em abril. E se nós formos parar e olhar que João Batista nasceu em abril, e parar e comparar quando no sexto mês, quando a mãe de João Batista, no sexto mês, Maria vai visitar ela ali, que ela está grávida de Jesus, ou fica grávida de Jesus, mais ou menos no sexto mês. E a partir dessa conta, se você for contar, vai dar que Jesus mais ou menos nasceu entre setembro e outubro. Então, provavelmente teria sido nesses meses. Mas por que nós tratamos da data do nascimento de Cristo em 25 de dezembro e não mudamos para outubro? A gente não pode afirmar a data, mas é baseado no mês e em algumas contas que podem ser feitas na Bíblia. Não vai te dizer quando Jesus nasceu, mas através dos pontos que a gente pega o nascimento de João Batista, a gente pode calcular, baseado mais ou menos, que ele poderia ter nascido nesses meses. Não sei se eu consegui explicar aqui, talvez tenha até confundido a mente de alguém, mas o ponto não é a data que ele nasceu. O importante é que Jesus veio habitar com a gente aqui, ele se fez carne. E o dia 25 de dezembro, disse no outro programa, muitos acham uma data pagã. Mas no fundo, nós temos que resgatar a história de Jesus, porque um dia ele nasceu. E se a gente data 25 de dezembro e aproveitar ela, porque, querendo ou não, tem algumas páginas, alguns canais de YouTube que estão usando o dia de Natal para difamar a imagem de Cristo. Então, eles vão falar de um Cristo ali totalmente distorcido, a história de Cristo. Mas se nós deixarmos essa data passar em branco, o que acontece? Nós deixamos uma oportunidade de mostrar o outro lado da história de Cristo. Não essa história distorcida. E nós acabamos não comemorando em dia nenhum. Vai falar sobre o Natal em outubro. A gente não vai falar sobre o Natal, o nascimento de Cristo, vamos botar assim. A gente não vai falar sobre o nascimento de Cristo, tirar uma data para comemorar em outra época do ano. Não, nós vamos comemorar a data, só comemoramos a data se comemorarmos dia 25 de dezembro. O Carnaval, ele é uma data que ele é totalmente pagã. Claro que a história, ao meio da... Conforme a gente até já disse, a igreja da época, lá dos fundamentos do Carnaval, bem lá atrás, ele aproveitou essa festa e colocou algumas alegorias lá e, tipo assim, encaminhou a igreja de forma que ela aproveitasse o comércio da época do Carnaval. Mas o Carnaval, já o nascimento de Cristo, ela é uma data que tem algumas origens do dia 25, não do Natal, nascimento de Cristo, mas o dia 25 tem algumas origens pagando a comemoração deles lá. Mas a comemoração de Natal, a história é o nascimento de Cristo, e nós devemos aproveitar essa data porque ele abre um leque muito grande para nós podermos ganhar mais até não visualização do canal, estou falando visualização no Evangelho. A gente consegue ganhar mais a visualização para o Evangelho porque o povo está aberto para isso. E nós podemos aproveitar a ocasião, conforme a família para comer. A gente pode aproveitar para passar o Evangelho entre a família, passar que o nascimento nós estamos comemorando o aniversário de Cristo, independente da data. Mas essa que é a história que nós estamos comemorando. É interessante que, se nós formos ver quando os anjos anunciaram, eu acho que é Lucas 2,14, nós devemos considerar que primeiro os anjos celebraram, dando glória a Deus, e em suas anunciações do nascimento de Jesus, em outras palavras, os anjos nos dizem, senão que Jesus foi revelado, que em Jesus pesa a divindade de Deus.
as perfeições de Deus, e em Jesus aprovo que a Deus que nele pude. Colossenses 1:19. Em outras palavras, é a beleza do Senhor e se tornou encarnado. Então, essa é o que nós comemoramos. Nós aproveitamos a data 25 de dezembro, até o Mateus agora no culto de domingo, que foi um culto especial de nós da nossa igreja lá. Nós tivemos o culto de Natal, e até o Mateus estava falando que essa data ela foi convertida porque é uma oportunidade da gente poder apresentar o nome de Cristo. Então, se eu parar e calcular, provavelmente Jesus nasceu em outubro e setembro, mas ninguém comemora Natal em setembro. Eu não vejo nenhuma igreja, nem quem sabe comemorar. E a fonte a qual, se os irmãos procurarem na internet, vocês vão ver a fonte que está dizendo essas palavras, vocês vão ver estudos. E os próprios que estudaram esse fato de Jesus ter nascido talvez em outubro e setembro, eles falam sobre comemorar o dia 25 como uma brecha para você anunciar a vinda de Cristo. Então nós devemos aproveitar também essa data. Conforme a Bíblia nunca vai falar para nós assim, vocês são obrigados a comemorar a Páscoa, para nós cristãos. Ela não vai mandar não tem assim, ela manda nós fazer a ceia. A ceia é um mandamento. Comemorarmos a Páscoa, a gente não tem ali nada que vai te obrigar a comemorar a Páscoa no dia de Páscoa. Entendeu? Nós comemoramos a Páscoa. Só que também não tem nada que proíba você de comemorar a Páscoa. Da mesma forma que a Bíblia não vai ter nada te forçando a comemorar o Natal, mas também não tem nada te proibindo de comemorar o Natal. Eu acho importante para nós comemorarmos o dia do nascimento do nosso, independente de ter nascido no meio, independente dele depois. A Páscoa, nós comemoramos a Páscoa de uma forma, os judeus comemoram a Páscoa de outra forma, mas no meio existem as pessoas que comemoram a Páscoa usando o coelho. Então, de certa forma, tentam mascarar o verdadeiro sentido da Páscoa usando o coelho e o chocolate. É pecado das crianças comer chocolate? Não. A gente colocar um coelho lá, vou colocar um coelho. Não, eu acho que não, a gente não pode transformar o coelho. Nós devemos ensinar que é a morte e a ressurreição de Cristo. Mas a prática, às vezes, de uma criança dar o ovo de chocolate ali, eu acho que não tem muito significado você proibir uma criança de comer o chocolate, porque ele provavelmente vai ver outras crianças comendo, mas você pode aproveitar aquilo ali e contar a verdadeira história do nascimento de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo. E da mesma forma, nós podemos usar até a troca de presente para anunciar o Evangelho. De presente lá no Amigo Oculto do Natal, de você dar o presente a uma pessoa, você pode, sei lá, eu vi isso até o que tem, ele é arqueólogo, ele explicando uma mãe que, tipo assim, você pode pegar no Natal e pegar seu filho ali e ensinar assim, olha, o Natal não é o Papai Noel, não é isso e aquilo, ele explica lá os fatos, mas você pode pegar o presente filho e ensinar que você dando um presente a ele, você vai presentear a Cristo. De que maneira? Você pega um outro brinquedo que você tem e dê a uma criança necessitada. De certa forma, você está presenteando a Cristo. Até aproveitando aquela palavra que o que fizer a um desses meus pequeninos, tipo assim, o que você puder fazer pelos outros, o amor de Cristo, porque na verdade o nascimento de Cristo foi uma grande prova de amor. E conforme eu disse aqui, os anjos festejaram. Por que se os anjos festejaram o nascimento de eles ali sabiam a data? Hoje a gente não tem uma data específica, igual a gente. Mas por que nós não vamos comemorar? Porque alguém pegou essa data e colocou alguns elementos pagãos. Como que a gente vai tirar Cristo da data? Os elementos pagãos, todos os elementos pagãos da nossa vida, não pode ter nada que tenha talvez um ponto pagão, igual tipo assim, o dia 25 teria a festa pagã. Agora eu não vejo, igual a gente já falou, eu vejo festa pagã no dia 25 mais, eu vejo elementos que são Papai Noel e outros. Mas se nós formos tirar o Papai fora, e nós já anunciamos Cristo, mas se nós não comemorar Cristo porque foi comemorado o dia de Papai Noel, o que a gente vai fazer? A gente não pode nem falar que o
meses do calendário, a gente não poderia usar os meses do calendário, porque janeiro é um nome pagão, fevereiro também, março, e até alguns nomes próprios que a gente poderia ser considerado pagãos, porque tem nomes que vêm de elementos pagãos. Então teria que reconstruir a história. É interessante porque até o apóstolo Paulo falou, né? Fiz-me de tolo para ganhar os tolos, fiz-me sábio para ganhar os sábios. E essa é uma época propícia. Eu vi há poucos dias uma pessoa comentando de que quando escolheram, né, a data do dia 25 de dezembro para comemorar o Natal, ficou muito propício por ser o fim do ano. Então você está terminando ali o ano, é um momento de reflexão, é um momento que você olha para o ano que se passou, você pensa no que você viveu, no que você fez e projeta uma coisa nova para frente. E aí vem uma mensagem de Cristo, né? Uma mensagem de um Messias, de que veio nos salvar, veio trazer paz, esperança para todos nós, o amor. Então é uma mensagem que se encaixa muito bem. Eu acho que é um momento adequado para a gente fazer esse tipo de coisa, comemorar o Natal. E é o que ele estava falando, né, Maurício? Que assim, não foi no dia 25, e a Bíblia não diz que dia foi, até para a gente não adorar o dia, a gente adorar aquele que nasceu, e a gente escolheu uma data para fazer a adoração ao nascimento daquele que para nós é o nosso Senhor. Sim, é interessante sobre o fato do dia do nascimento, que se a gente fosse parar e analisar pelos fatos históricos, principalmente do rei Herodes, se a gente for analisar, Cristo não teria nem nascido há 2021 anos atrás. Porque, na verdade, quando a gente vê que Herodes manda matar as crianças, provavelmente Cristo tinha entre 1 ano e 2 anos. Porque foi a idade que ele mandou ali, e historicamente, praticamente, ele tinha essa idade, entre 2 a 2 anos. Jesus já tinha essa idade quando ele manda matar ali os meninos abaixo de 2. Porque Jesus era uma ameaça para o reinado ali, ele era uma pessoa que trazia ameaça. Então tu vê um menino nascer, que muitas pessoas hoje zombam, mas ele trazia uma ameaça para aquele poder que tinha ali na época. Só que se nós formos analisar a história de Herodes, os fatos históricos relatados por alguns historiadores da época, Herodes morreu antes de Cristo. Então como que Herodes teria morrido antes de Cristo? É porque no fundo há um erro no nosso calendário quando foi colocado, porque Jesus praticamente nascido há 6 anos antes da data do nascimento de Cristo ali mesmo, que eles colocaram o 2021 anos. Provavelmente seria 2000, hoje seria 2026, 2025, alguma coisa assim. Pegando do fato que Herodes tinha morrido antes. Claro, tá te relatando, a Bíblia tá certa, não tô falando que a Bíblia tá errada. Eu tô falando que a história da contagem dos hoje está errada, entendeu? A contagem dos hoje está errada. Então nós teríamos que pegar, então nós vamos pegar o calendário e vamos mudar tudo agora e vamos voltar para vamos adiantar Jesus nasceu antes. O fato que Jesus nasceu, aquilo ali aconteceu naquela época ali mesmo. Só que quando passou para a história bíblica, mas para a nossa história do que nós temos hoje, 2000 a.C., 2021, esses fatos estão contados errado, estão analisados errado, segundo alguns fatos históricos que estão, se a gente pesquisar, a gente consegue achar na história qual os motivos desse erro, da contagem dos anos. Então a gente não sabe direito nem o ano que Jesus, a gente não sabe direito o dia que Jesus nasceu, mas a gente sabe que ele nasceu. Mas isso não implica em nada na história. Conforme até quem eu estava vendo, Silva mesmo, que estava falando sobre esse assunto, ele falou que o fato do nosso ano estar escrito 2021 e não ser 2021, não muda nada. Porque a pessoa que nasceu há 40 anos atrás, se fosse 2025, teria nascido há 40 anos atrás. Então, se afirmar uma data, Jesus nasceu nesse ano, nesse dia. Não, a gente pega, talvez, igual aqui, a gente pode citar o mês, porque eu acho que se eu não me engano, mas eu acho que quando fala sobre o pai de João Batista, fala, acho que no turno de Abias, parece, eu acho que é. E esse turno, o mês tem 12 meses, o ano tem 12 meses, no caso.
Cada mês, 2 turnos de 15 dias. Então, se pegar o turno que ele estava trabalhando, ali, servindo ali no sacerdócio ali, se a gente fosse pegar ali, naquele trechozinho, aquele tempozinho que ele estava, provavelmente foi no mês, e dali para frente a gente consegue chegar o nascimento de Cristo. Isso aqui dá certinho a conta. Eu agora não lembro aqui direitinho, mas dá certinho a conta. Poderia ter nascido entre setembro e outubro, conforme a gente falou. E eu acho que não muda nada o fato. Conforme hoje, a gente vê aqui, vamos botar para os nossos dias de hoje. Acontece às vezes da pessoa querer marcar um evento para o dia do aniversário. Aí a gente aqui na região tem uma pessoa que até organizou meu casamento, que ele é muito procurado para fazer os eventos de festa de aniversário. Às vezes o aniversariante vai procurar ele para a data do aniversário e não consegue achar vaga com ele. Aí o que ele sugere? Olha, eu não tenho essa data, mas eu tenho para, sei lá, um mês na frente, eu tenho para 15 dias na frente. Então a pessoa que está fazendo aniversário, ela quer comemorar o aniversário dela com a festa. Então o que ela faz? Ela vai até esse agenda a data para frente do aniversário, até alguns dias antes, mas é mais provável para frente. Você anota ali no calendário dele uma data para frente e faz sua festa de aniversário. Você ornamenta ali seu aniversário e vai ter a sua festa ali fora do dia que você nasceu. E no dia que a pessoa está comemorando o aniversário ali, não é mais o dia do aniversário dela. Mas as pessoas vão lá, dão parabéns a ela, vão lá, entregam presentes a ela, vão lá e comemoram o aniversário dela, sendo que a data do aniversário dela às vezes está 15 dias. Eu já fui no aniversário que estava um mês na frente. A pessoa já tinha feito aniversário. E o fato de ter mudado o dia de comemorar continuou sendo o aniversário daquela pessoa. Não mudou, não comemorei o aniversário de outra pessoa com o dinheiro que aquela pessoa pagou. Não, eu comemorei o aniversário daquela pessoa, 30 dias depois. Então, é a mesma coisa, a gente não tem uma data certa, mas nós estamos comemorando, nós tiramos esse dia para comemorar o dia do nascimento de Cristo. E é isso que a gente vai ensinar, é o nascimento de Cristo, é ele que nasceu, foi importante para nós, conforme Mateus disse, ele veio para trazer paz, esperança, e quando a gente anuncia, a gente é assim, Feliz Natal, paz, saúde, prosperidade. Só que se nós formos colocar isso sem anunciar quem que traz essa saúde, essa paz, nós também distorcemos o sentido do Natal. Então nós sempre anunciamos que quem traz a paz é Jesus. A verdadeira paz só vem atrás dele. Só vem através dele, na verdade. Esperamos a verdadeira paz. Quando nós desejamos a paz para a pessoa, principalmente nós cristãos, nós estamos desejando para eles Jesus na vida daquela pessoa, porque ele traz a verdadeira paz, ele traz a verdadeira esperança, ele pode trazer também para você a prosperidade, a bênção, a saúde, através de Jesus. Então foi um fato muito importante e até hoje é lembrado isso. Então nós tiramos essa data. Um fato marcante que eu acho que é importante para nós é que nós comemoramos o aniversário da pessoa enquanto ela está viva. Nós sempre comemoramos o aniversário da pessoa enquanto ela está viva. Se a pessoa morreu, a gente não comemora mais o aniversário daquela pessoa. E uma coisa importante a gente lembrar é que Jesus já morreu e ressuscitou. Então hoje ele está vivo. Nós estamos comemorando o aniversário de alguém que está vivo, não de alguém que morreu há 2000 anos, 2033 anos atrás. Não, 2033 não. Fiz a conta errada aqui. Há 1900 e tantos anos. Não, nós estamos comemorando o aniversário de uma pessoa que está viva, está do lado de Deus ali. E então nós comemoramos o aniversário de Cristo vivo. E eu acho que é essa a ideia. Nós temos que comemorar sim, com muita alegria, porque o nosso Salvador nasceu e pisou aqui nessa terra. Ele que a gente deve, como o Maurício está falando aí, que a gente, quando a gente fala um Feliz Natal, deseja um Feliz Natal para as pessoas, a gente deve transmitir ele que traz a verdadeira felicidade para todos nós. A alegria verdadeira vem da parte dele. Os anjos proclamaram glória a Deus nas alturas, paz entre os homens. E falou para os pastores, né, que trago novas de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu Jesus Cristo. Então, que a gente possa sempre estar lembrando isso. Essa é a época certa da gente lembrar isso, né? E transmitir para as pessoas esse Jesus,
que nasceu entre nós e nos trouxe salvação, nos trouxe todo o pacote completo de salvação, né? Que a gente deseja alegria e felicidade, mas se a pessoa quiser tudo isso e muito mais, é através da salvação. E é esse é o momento, uma época certa para esse tipo de coisa. Conforme eu estava dizendo, só para confirmar, o turno mesmo que estava escrito na Bíblia, que era o turno que o pai de João Batista estava ali servindo o sacerdócio, era o turno mesmo de Abias, era o 8º turno a qual ele estava ali servindo. Então, por isso que as contas batem certinho ali, segundo o que está escrito nas Escrituras, sobre o nascimento de João Batista, e saber que Maria interagiu com a mãe de João Batista ali enquanto ela ficou grávida. A gente pode calcular mais ou menos essa data. A gente não afirma certo, mas pode calcular essa data igual eu disse aqui, de setembro a outubro. É só para confirmar que é realmente o turno de Abias. Romanos 8, 33, 34, a Bíblia fala: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, o Natal, você lembra que quem nasceu foi aquele que veio te dar salvação, aquele que está intercedendo por você, está lá. Então, você está comemorando o aniversário daquela pessoa, independente dela tá aqui com a gente aqui em corpo, igual eu falei, ele ressuscitou em corpo e está do lado de Deus. Mas você está comemorando o aniversário daquele que te trouxe a salvação. E então nós devemos comemorar aquele que nos trouxe a salvação e saber que nós devemos honrar ele tanto no dia 25, como no dia 26, como antes do dia 25. Lembrar cada dia que ele nasce no nosso coração, cada dia. Mas nós cristãos devemos aproveitar. Se você que está ouvindo aí tem a chance de, no dia de Natal, trazer uma mensagem para, sei lá, para o seu grupo de WhatsApp, que eu vejo muitas pessoas às vezes batendo tantos papos no dia de WhatsApp, no dia do Natal, batendo tantos papos ali, contando tantas histórias. E às vezes eu tenho algumas histórias que desagradam a Deus, mas aproveitar esse dia de Natal para aquela mensagem que você vai enviar, às vezes, para um amigo que não conhece Jesus, você enviar chamar ele a conhecer Jesus e mostrar para ele que Jesus nasceu na sua vida e que pode nascer na dele também. Jesus veio para todos, ele fez para salvar todos, mas não é todos que aceitam, mas ele nasceu por cada um. E é interessante a gente ver que até pessoas que não acreditam em Jesus, elas às vezes desejam Feliz Natal, sem saber o verdadeiro sentido. Então, a gente vê que é uma data que ele move tanto a gente que é cristão, mas também move aqueles que não acreditam em Cristo. E às vezes eles te desejam paz, saúde e prosperidade, e eles não sabem que no fundo, o Natal, aquela saúde, paz e prosperidade, quem traz a felicidade é quem nós estamos comemorando no dia 25. Apesar de não ter sido o dia 25, mas é Jesus. Então nós devemos aproveitar, conforme na Páscoa nós anunciamos a morte e a ressurreição de Cristo, nós devemos aproveitar no dia 25 para também anunciar o nascimento de Cristo e fazer com que as pessoas venham a conhecer a Cristo através dessa data. Porque é através dessa data que os outros usam como comércio, como outras coisas, a gente usar para trazer Jesus na vida das pessoas. Essa época eu tenho visto isso, né? E eu tenho desejado isso, a gente fazer um marco, né? Olha, essa época de Cristo, de Jesus, e a gente proclamar Jesus, a gente falar de Jesus, fazer eventos falando sobre Jesus. Eu estava até poucos dias conversando com o Maurício, a gente já pensar no especial de Natal do Metanoia Racional do ano que vem, e a gente fazer algo que
seja um evento sobre Natal aqui no Metanoia, e a gente sempre procurando isso de falar, né, de Jesus, proclamar Jesus, o menino que se nos deu, que Deus veio e nos deu esse presente, que era o melhor que ele tinha, né, o seu único filho, ele deu pra gente. João 3,16 diz, né, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele doou, ele entregou. Achei interessante, igual o Maurício colocou na pauta, né, de que o Deus Todo-Poderoso, um ser eterno, grandioso, ele se desfez de toda a sua glória, despiu de tudo que ele tinha de riquezas e poderes e se tornou um bebê, uma criança, e assim, ele teve que aprender a falar, teve que aprender a andar. Todo o processo que nós tivemos, ele também passou por amor a nós, e essa é a época que a gente lembra que um Deus Todo-Poderoso se fez um bebê por amor de nós. Só uma pinceladinha aqui no final para a gente encerrar, é que o interessante é que todas as datas que alguma história que pode ser levada a Cristo, de certa forma o mundo e o inimigo, o diabo, ele vem tentando apagar. E às vezes eles usam os próprios cristãos para tentar apagar essas datas. Se fosse realmente prejudicial a nós cristãos, eu acho que esses canais eles iam dar uma ênfase muito grande ao Natal, porque ia ser algo que ia enganar muito, mas a gente vê que eles têm apagado muito o sentido do Natal. Há canais que nem falam mais no Natal, eles já cortam direto pro Carnaval, já começam a comemorar Carnaval agora. Então a gente vê que, de certa forma, se a gente for parar e observar o que está acontecendo hoje, a gente vê que o Natal ele tem sim um ligamento com a história de Cristo, com o anúncio de Cristo. Não é com o aniversário dele, mas é com o anúncio de Cristo. Porque, de certa forma, até a mídia que é contra, eles tentam abafar essa data o máximo possível para a gente não poder anunciar o evangelho de uma maneira a alcançar muitas pessoas. Então, ele tem muito valor, assim, de muito ganho para a pessoa poder ter a divulgação do evangelho. Se fosse uma coisa assim, Natal é muito prejudicial. A gente ia ver maciçamente falando sobre Natal. E não, a gente vê ao contrário, né? Cada vez menos se fala de Natal na mídia, cada vez menos a gente vê um incentivo, até igual muita gente fala, não, Natal é comercial. Cada vez menos a gente vê um empenho comercial no Natal. Pega as propagandas de Natal desse ano, a maioria que eu vi começou já assim, já dentro de dezembro. E são muitas coisas assim, já não fala muito da família, não fala muito de Natal em si, fala só de fim de ano e virada de ano. É isso. Eles não tocam no Natal. Igual, eu lembro de comercial de Natal ter lá músicas de Natal, ter coral de Natal, ter comercial mostrando casas decoradas, famílias reunidas. E a gente vê que cada vez menos isso aparece, porque a intenção é ir abafando, né? Ir diminuindo por conta de Jesus Cristo. Quanto menos falar de Jesus, para eles melhor. Né? O nascimento de João Batista ele foi anunciado mais ou menos no mês de julho, que seria o turno de Abias. E seria o início da gestação de Isabel. E com 9 meses ele teria dado a luz em mais ou menos março e abril, que foi o período que João Batista teria nascido. E como Maria teve um encontro com Isabel no 6º mês de gestação, que seria mais ou menos entre dezembro e janeiro, contando 9 meses a partir daí, seria o tempo que Jesus teria nascido entre setembro e outubro, segundo a história. Agora eu peguei aqui, tá até lendo aqui num site aqui, confirmando a versão que eu tinha falado mais ou menos antes, que segundo o relato de João Batista, da história de João Batista, a gente tira mais ou menos aproximadamente aonde Jesus teria nascido. Vou afirmar que mas é uma hipótese bastante razoável assim, de Jesus. O cálculo assim, que a gente teria mais preciso, né? Uma data dentro do ano. Sim, é a partir daí que a gente poderia ter um mês, porque eu acho que em outro relato nem como a gente pegar e relatar assim, mês. Foi o único relato que tem da história
que mais ou menos está escrito assim, foi em tal mês, tal época, foi o relato de João Batista, que a gente pode tirar daí, segundo o encontro de Maria, e quando Maria ficou grávida, de gestação de Isabel, a qual ela estava esperando João Batista. E a partir daí a gente pode calcular mais. Eu sei que ficou muito bom. Imagina se a gente também comemora Natal em setembro, outubro, e a gente ainda ia ter mais aí 2 meses pra frente de ano, e aí a gente ia tentar assim pelo menos. Depois passou Natal, uma semana, acabou. Acabou o ano, começou de novo. Aí ia ser ia ter mais uma férias mais pro meio do ano, ia ser uma confusão danada. É. Acho que a gente já bateu um bom papo aqui. Ficou bem claro que a importância da gente comemorar o Natal e quem a gente está comemorando. A gente está falando aqui de Jesus Cristo. Nosso Natal é sobre Jesus, é sobre o nascimento dele. A palavra Natal tem a ver com a natalidade, o nascimento da pessoa, e é o nascimento de Jesus. No inglês, né, Christmas, então, remete a Cristo. Posso estar falando até besteira aqui, mas seria isso. E assim, que a gente lembre de Jesus Cristo, a gente anuncie Jesus Cristo, a gente fale de Jesus Cristo, e a gente, acima de tudo, que a gente venha celebrar nesses próximos dias aí, o Natal, que a gente venha celebrar o nascimento de Jesus. Quer deixar aí as tuas considerações, Maurício? A gente aproveite a data do Natal, comemorando realmente o aniversário de Cristo, que a gente deixe de lado, às vezes a gente participa ali das comidas que vão ter ali, que a família geralmente faz, mas aproveite ali, mas lembrando que o real significado dele é o nascimento de Jesus. E Mateus falou do Merry Christmas, que remete a Cristo. A palavra realmente remete a Cristo, sim. Então tá bom, falei certo, falei errado. Bom, eu vou deixar aqui alguns versículos para a gente encerrar. João capítulo 1, versículo 10, vai dizer assim, a seguir diz assim, na Nova Almeida atualizada: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o nosso Messias, é este o motivo do nosso Natal, é esse o motivo da nossa felicidade, da nossa alegria e satisfação. Que nós tenhamos um feliz Natal e fique aqui conosco no ano de 2022. Ainda vamos ter mais um podcast tradicional esse ano, falando da retrospectiva. Pedimos que compartilhe esse podcast com outras pessoas, mande para quem ainda não está comemorando Natal, quem ainda não conhece Jesus, quem está precisando ouvir falar sobre o Natal, coloque aí, ouça você também mais vezes, medite nesse tema que a gente está falando, nos ajude, mande para muitas pessoas, curta, compartilha, comente, e é isso aí. Fique na graça, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um Feliz Natal e até a próxima.